Olá, se você não me conhece ainda, eu sou o Daniel Savioli e eu tô aqui para te ajudar a ter uma vida melhor, mais feliz, mais próspera. E o assunto de hoje é pensamento negativo, né? O que acontece, como é que você controla isso e tudo mais. Bom, eu vou começar meio que explicando um pouco como é que basicamente funciona a sua mente. Você basicamente tem duas mentes. Vamos pensar aqui, vamos dividir as coisas. Você tem uma mente analítica, que basicamente sabe que isso é um copo, que isso é uma câmera, que são livros e que eu sou o Daniel Savioli porque você viu aí na introdução do vídeo. Ok, ótimo. Isso é basicamente a sua mente pensante. E você tem uma outra mente, que é uma mente estímulo-resposta. E é basicamente a sua mente problema. Nós chamamos isso em Dianética de mente reativa. Dianética significa, vem do grego e significa através da mente, certo? E é uma filosofia de vida. Basicamente o que acontece é que essa sua mente reativa, ela trabalha por estímulos. O que significa isso? Significa que quando você põe a mão no fogo, você vai pôr a mão em algo e está quente, tipo algo que está no fogão, sabe aquela resposta rápida que você nem pensa, que simplesmente você faz? Ou aquele reflexo? Isso é sua mente reativa. Então ela é importante para você, para sua sobrevivência, certo? Ela vê que alguma coisa está vindo chocar contra você e ela dá um impulso de volta, ou impulso de impacto, ou impulso de se retirar, de fugir, como você quiser. O ponto todo é, porque às vezes o nosso ambiente ele é perigoso, às vezes a gente tem más relações em volta, às vezes a gente tem falta de dinheiro, às vezes a pessoa que a gente tem um relacionamento, pode ser tanto conjugal quanto familiar, as pessoas fazem a gente se sentir mal, ou fazem coisas que a gente não gosta, ou deixam a gente inseguro com algumas posturas ou situações. Basicamente você fica ligando isso, como se tudo que você estivesse tocando é fogo. E esse pensamento negativo, ele começa a tipo vir. Por quê? Putz, cuidado. Putz, presta atenção. Putz, presta atenção. E é legal que você esteja alerta. Mas estar alerta é uma coisa, estar com medo é outra. Então, basicamente, quando você coloca isso no teu dia a dia e você se deixa levar por isso de alguma forma e não percebe o que é o pensamento negativo. O pensamento negativo não necessariamente é uma coisa ruim, certo? Ele não te faz bem, mas o que ele basicamente está querendo te dizer é assim: você está tomando conta do teu ambiente? Você está alerta do que está acontecendo? Ou eu preciso ficar ligado? Você está vendo que o fogão está quente e você não vai pôr a mão lá? Ou eu preciso ficar sempre prestando atenção se eu tenho que ter uma retirada rápida? Então, basicamente, quando você está pensando negativamente, é isso que está acontecendo com você. É como se o seu modo animal e selvagem e sobrevivência na selva tivesse meio que ligado o tempo todo e você está meio que procurando problema. A melhor maneira de você resolver isso é apagar as suas dores físicas e emocionais do passado. Como assim, Daniel? Porque você já reparou, já aconteceu com você provavelmente, e não num tempo muito distante, que você tá com um pensamento negativo e você percebe que nem precisa estar pensando tão negativo assim. Você fala, nossa, eu tô super preocupado com isso, mas eu nem preciso me preocupar. Mas eu sei que eu tô preocupado. Ou alguma coisa acontece e você se sente muito mal. Mas você fala assim, putz, eu nem devia ter me sentido tão mal assim. Você conversa com alguém e a pessoa fala assim, mas nossa, é um problema assim, X, você não precisa ficar perdendo todos os seus fios de cabelo por conta dessa situação. Basicamente o que está acontecendo aí é uma reestimulação. É algo parecido que já aconteceu com você no passado, que está acontecendo com você hoje de novo. Não precisa ser parecido igual, parecido, que tem mais ou menos o mesmo formato, que aparenta, certo? Não é igual, aparenta. Mas essa aparência deixa você duas vezes
mais preocupado. Só que se isso aconteceu 20 vezes na sua vida, deixa 20 vezes você mais preocupado. Então, o que eu faço na terapia que eu aplico é, eu apago essas suas dores do passado, eu deixo você com a memória, mas você continua a sua vida normalmente. Então, é como se você tivesse uma briga e isso fosse o menor problema. Se você tivesse um mal-estar, isso fosse o menor problema. Se você tivesse uma dificuldade, fosse o menor problema. Isso não significa que você não vai ter problemas, certo? O que causa os problemas na sua vida é o seu ambiente, é o ambiente que você vive. Mas o ponto todo é que o ambiente mesmo te atacando, as coisas mesmo acontecendo com você, ou você as causando, você tem um nível de estresse muito mais baixo. Você consegue meio que observar mais analiticamente. Ah, isso é um copo. Ah, isso é um livro. Ah, isso é um quadro. E as coisas te preocupam menos. E você fica menos bravo, menos triste, menos estressado. E você começa a meio que enxergar o que é o que. E aí, no meio de enxergar o que é o que, meio que você sabe. E essa é a diferença entre informação e conhecimento. Quando você tem informação, é que você soube de algo que aconteceu, ou que vai acontecer. Quando você tem conhecimento, e aí você começa a se preocupar. Quando você tem conhecimento sobre a vida, que é o que eu me especializo, você já bate o olho e já sabe o que é. Ou antes de acontecer, você já sabe o que vai acontecer pelo formato que as coisas ou a situação vem tomando. Então você meio que já tá ligado. E aí te dói menos. Então, como é que você faz isso sem a terapia? Putz, Daniel, eu não sou de São Paulo, eu não consigo ir até você, ou qualquer outro tipo de dificuldade que você tenha. Como é que você consegue resolver isso de uma forma mais simples, mais rápida? Que não é a mesma resolução, mas é tipo um remédio. É tipo como você resolver sem se curar, mas você alivia a sensação. Basicamente você começa a pensar maior. Putz, qual que é o meu problema? Putz, briguei com o meu namorado. Tá bom. Briguei com o meu namorado. Mas eu tô construindo uma relação com ele familiar? Ou tem sentido essa relação que eu tô construindo com ele? Ele é a pessoa que eu imagino pro meu futuro? Ou será que ele vai ser um bom pai pros meus filhos? Ou ele já é um bom pai pros meus filhos? Ou, ok, tem um pai dos meus filhos e isso não tá dando certo. Então, você não começa a pensar em se separar. Você começa a olhar para como seria uma relação, a sua próxima relação, com uma outra pessoa que não vai ser o pai dos seus filhos. E começa a criar isso no seu universo. Você começa a imaginar uma outra situação diferente da que você já tem. Em qual sentido? Num sentido de fazer você largar o probleminha, que nem sempre é pequeno, mas que ele está chamando a sua atenção agora, e põe a sua atenção em algo maior. Quanto maior, o mais alto que você puder sonhar, o que você puder imaginar. Por quê? Olha, vem trabalhar este mês 3 horas a mais por dia e no final do mês eu aumento 5% do seu salário. Provavelmente você vai falar não, obrigado. Por quê? Porque basicamente você vai ter muito mais esforço para uma coisa que você não quer tanto. Você não quer muito 5% a mais do que você ganha. Agora, se uma pessoa fala assim pra você, vem trabalhar 10 horas a mais por dia, supondo que você trabalha 8, você vai vir trabalhar 18. Você vai simplesmente ter 6 horas para fazer todo o resto. Durante esse mês todo, e eu te pago 100 vezes a mais que o seu salário. Você nem quer saber se você vai dormir ou não. Porque 100 vezes mais o seu salário é muita coisa. É muito fora da realidade. Então você tem a atenção no 100 vezes mais. E não no problema corrente que seria descansar, cuidar dos filhos, ou o que quer que seja. Ter o seu lazer, ter a sua TV, ter o que quer que seja que você goste. Então o ponto todo é, quando você estiver vivendo um problema atual, imagina como seria, ou como você quer,
Ou qual seria a situação ideal para você estar vivendo? Ou o que você tem que buscar para a sua vida? Quando você começa a se magoar com o que o namorado faz ou não faz, com o que a mãe faz ou não faz, com o que a sua esposa faz ou não faz, com o que o seu filho é ou não é. Tá, como é que eu vou tomar conta do meu filho para ele ser um bom homem? O que as pessoas que tiveram sucesso, os donos de empresa, ou quem lá, que sei lá quem é sucesso para você, mas o que essas pessoas fizeram, ou como foi a vida dessas pessoas, o que elas falam sobre a vida delas, para que você possa ajustar na educação do seu filho, ao invés de ficar pensando que o seu filho é muito mal criado e você dá uns tapas na bunda dele. Entende? Quando você começa a pensar que você está vivendo a vida com outros seres ao seu redor, e que quanto maior você pensar, mais soluções positivas você vai encontrar, você começa a se preocupar se preocupar menos com as situações do dia a dia. Isso quer dizer que você vai realmente se sentir menos mal quando alguma coisa te bater? Provavelmente não, porque ainda você vai ter o ponto da reestimulação. Mas basicamente o que vai acontecer com você é que você vai conseguir parar de enxergar o que está acontecendo para o que você quer que aconteça, ou como seria. E aí você começa a estudar a vida de alguém que de alguma forma teve uma carreira de sucesso, que foi um homem modelo ou uma mulher modelo para você, e aí você começa a educar o seu filho com base nesse conhecimento que você pegou nesse vídeo que te falaram do que funcionou e do que não funcionou na vida. Agora, se você vai ver a entrevista de um bilionário, e essa pessoa fala assim pra você, o estudo na escola e na faculdade não é tão importante, como eu já cansei de ver. A maioria dos bilionários não tem faculdade, certo? E aí você começa a perceber que, putz, se um bilionário tá falando que o que eu aprendo na escola e na faculdade não é tão importante assim, não que eu não tenha que saber ler, escrever, falar e me relacionar, mas coisas também que você não aprende tanto na escola, mas principalmente se relacionar. Mas se esse cara tá falando que não é isso que faz vencer, por que você briga com o seu filho para ter uma vida bem sucedida? Porque provavelmente você não sabe ser um bilionário. Ótimo, então estuda quem sabe. Mas não fica suprimindo e forçando a pessoa a ter uma vida média, porque é o que você conseguiu ou que as pessoas ao seu redor conseguem com medo de que ele não vai conseguir alcançar o ponto que você chegou ou um pouco mais. Porque quando você começa a ter medo, não é mais você, é essa sua mente reativa. Então, tenta entender que sem a terapia, infelizmente, você não vai conseguir se livrar desses pensamentos, dessas más emoções, mas você consegue olhar para as coisas de uma maneira diferente, com um ponto de vista melhor, maior, certo? Sempre que você tiver um problema, você fala, tá, por quanto tempo vai durar esse problema? Se eu perder essa pessoa na minha vida, ou se isso acontecer, o que de bom pode acontecer? Como isso me faria crescer? Como melhoraria? E aí você começa a medir, e aí você começa a imaginar, e não necessariamente pensar negativo, mas você começa a imaginar como as coisas seriam. Ou se você consertasse a relação, como as coisas seriam. Então tira o foco do problema em si e coloca em algo maior. Ah, mas eu não consigo, porque você está pensando pequeno. Pensa em 100 vezes mais. Pensa em 1000 vezes mais. Cada um tem um número. Pensa em 1 bilhão de vezes mais. Mas se você não consegue pensar em perdoar alguém só para viver em paz, começa a pensar em criar uma família modelo. Porque aí você vai falar, putz, brigar não vale a pena. Certo? Espero que eu tenha ajudado. Se eu te ajudei de alguma forma, se você gostou do que eu falei, ou se você não gostou, se achou um lixo, escreve aqui, comenta pra mim. Eu quero saber o que você pensa e eu quero te ajudar numa próxima oportunidade. Tá bom? A gente se vê. Tchau.